E quem pode participar comigo dessa loucura, porque estar aqui não é fácil. Faço travessias. Eu deixo por último pra dar um impacto. Meninas, eu tenho uma pergunta agora pra todas. Quando que o feminismo entrou na vida de vocês? Quando que vocês falaram, poxa, eu sou feminista, né? Eu me identifico uma mulher que é feminista. Nossa, que difícil. Isso, né? Eu tô pensando na resposta, eu quero ser a primeira. Bom, eu vou começar então. Eu não tenho acho que um momento específico, assim. Acho que já era bem adulta. Foi lá depois dos 20 e tantos anos. Uhum. E foi informação, você vendo feminismo, uma informação aqui, o que é feminismo, o que é uma feminista, fez isso, fez aquilo. E você começa a ver nas pessoas próximas de você, amigos, né, amigas, família, tendo atitudes que são machistas e você consegue identificar essas atitudes, né? Isso é uma atitude machista. É um amigo que proibiu a namorada de usar roupa porque ele não queria que ela usasse aquela roupa. E aí você começa a ver, você começa a falar, nossa, mas... Puxa vida. Como assim? Ela não pode escolher a roupa que ela quer, né? O que ele tem a ver com isso? E eu me ficava indignada demais. E falei, não, ele não pode fazer um negócio desse. Como assim? Ou então, tipo, como que a mulher tá falando um A negócio desse? indignação te levou ao feminismo, é mais ou menos Exatamente. assim. Como que ela tá falando pra outra mulher uma coisa tão absurda dessa, entendeu? E aí que eu comecei a identificar que eu era uma feminista, e aí hoje eu sou uma feminista e luto muito com isso. E meu filho, inclusive, não será um machista. Trabalhamos pra isso, né? Trabalho. Bom, eu acho que no meu caso, também demorou muito pra cair a ficha da palavra, assim, de me identificar como feminista e levantar essa bandeira. Acho que eu sempre tive, até na adolescência, assim, uma coisa de ir contra, questionar vários padrões, assim. Então, você não pensa em casar? Não. Você quer ter filho? Não. E assim, nem sei se eu queria mesmo ou não, mas eu fazia só pra, sabe, questionar, assim, não quero. Eu nem tinha pensado sobre direito. Mas quando perguntavam, não, tipo, por que eu tenho que querer? Por que vocês acham que eu Por que deveria? eu tenho que responder isso também agora, né? E eu acho que tem um pouco... Quer saber da minha vida? Tipo, o que isso te Tem interessa? uma ideia, né, que as mulheres estão pré-estabelecidas. Se os homens estão, mas pensa bem, eu fico pensando sobre isso. Cara, tem homem assim que você fala assim, ele tem 18, a mulher com 16 então, quando você vai ter filhos? Não, e o homem é assim, que profissão você vai ter? Você vai ser, né? E a mulher você pensa em casar com que idade? Quantos filhos você quer ter? Essa é a Então, pergunta. eu acho que eu sempre tive isso muito do embate, sabe? E senta direito. Por quê? Por que fecha a porta? Por quê? Então, acho que eu sempre tive um pouco isso, mas acho que eu só foi cair a ficha mesmo no meio da universidade e quando eu comecei a ter mais contato com aluno. Eu acho que é um negócio muito atrelado a contato com alunas, de ouvir histórias, assim. Então, quando eu comecei a dar plantão, ainda não era professora, eu comecei a dar plantão e aí eu via distinções, assim, nos relatos, nos discursos, na conversa. Eu falei, gente, mas como? Então, parece que começou a cair a ficha quando eu saí do meu mundinho, porque, assim, da minha lógica era só eu questionar e tudo bem, e segue o barco, sabe? Mas quando eu comecei a ouvir isso de outras pessoas, a ficha começou a cair. Eu falei, cara, não, tem que ser uma luta comum. No meu caso, vamos lá, como que o feminismo me encontrou, né? Eu acho que eu também, nesse aspecto, eu nasci numa casa, eu tenho 4 irmãos mais velhos. Então pensa, né? Eu nasci num ambiente onde as pessoas, no geral, os homens são aqueles do ambiente da discussão política, etc. E as mulheres eram, né, no caso eu, minha mãe, nós éramos relegados a um ambiente do tipo, mas deixa os homens conversarem. E, na verdade, eu queria bater de frente, brigar, né? Enfim, então nesse aspecto eu sou até parecida contigo, né? Mas eu
de novo, é diferente do que se faz hoje em dia. Eu descobri mais velha, né? Eu descobri num ambiente também da universidade, né? A gente costuma dizer o seguinte, quando você começa a disputar os espaços, você sente como é difícil. E aí é o lance de usar a roupa que você quiser, aí é o lance de você poder falar o que você quiser, é o lance de você lançar um palavrão numa mesa, e assim, tava todo mundo falando palavrão. Quando você falou, e aí nesse momento, você fez assim... Nossa! Eu acho que toda feminista tem, ó... Nossa, sabe, te disseram, e você falava assim, não é verdade, mas talvez seja exagero, aí de repente eu... Olha... Mas por que você disse isso pra mim, não disse isso pra ele? Ah, não, porque você... E aí ele vai te dar um discurso totalmente naturalizado, mas é porque você... E aí ele não quer falar, mas é porque você é mulher. Então, assim, foi mais maduro. E aí eu comecei, inclusive, na universidade, a escutar discursos de gênero, qual o papel da mulher na história. Eu fui mais acadêmica, né? Aí depois acho que eu me vinculei mais ao universo popular, o pop, inclusive o universo do mundo nerd, né? Que é um universo também que trata a mulher de um jeito, né? Às vezes muito, muito escroto em muitos momentos, né? Que tá tentando, inclusive, rever isso, né? Então, minha infância também foi super normal, eu nunca me senti diferente por ser menina. Meu pai e minha mãe super tranquilo, joga bola, faz o que você quiser. Então foi quando, tipo, mais na adolescência, assim, né, que foi cobrando, tipo, mas por que você não faz isso? Mas mesmo assim, eu acho que eu sempre fui muito desencanada, assim, cala a boca, tipo, cuidar da minha vida. Nunca me senti, tipo, que mexia comigo. Até que, com 20 e tantos anos, fui fazer faculdade em Buenos Aires. E aí eu estudei cinema em Buenos Aires e aí já era outra cabeça, né, porque eu saí daqui, foi pra lá. E antes eu trabalhei numa ONG, então era mais tradicionalzinho, assim, foi, tipo assim, do extremo de ONG para extremo de Buenos Aires Arts. Meu Deus, aí teve aquele tempo de processo. Mas foi lá que eu comecei a ver muita gente, assim, muitas mulheres, né, com posições diferentes e tá tudo bem, assim. Daí que eu comecei a ver por que eu tô achando estranho fazer isso, sabe? Tipo assim, eu comecei a ver o machismo em mim, que tava tão ok, que eu nunca tinha sentido antes. Pra mim tá tudo bem, tanto faz, sabe? Tem problemas maiores na vida, sabe? Vamos seguir a vida. E aí lá que eu comecei a sentir, e uma das minhas melhores amigas era super feminista. A gente nunca conversou sobre isso, eu descobri isso depois que eu voltei pro Brasil. Mas, assim, sobre atitudes e essas coisas, assim, né? Eu ficava, nossa, mas realmente faz muito sentido. Ela era muito mais nova que eu. Falei, nossa, meu Deus, que gênia. Por que eu tô fazendo isso, O nome feminismo eu fui conhecer, assim, de pensar na possibilidade quando eu cheguei no Brasil. Mas aí eu lembro que lá as meninas eram muito mais pra frente do que eu, no caso, né? Mas não era algo muito citado, assim. Acho que foi também pelos últimos anos agora que todo mundo começou a se declarar, assim, né? Até porque quando eu, mesmo conhecendo o feminismo, eu fui estudar, eu tenho muito isso de querer saber por mim mesma e não pelo que estão dizendo que é, né? Quando eu fui estudar, eu vi o que realmente entendi que isso faz parte. A minha família também, desde a minha bisavó, são mulheronas, assim, mulheronas da porra, sabe? Que fizeram acontecer. Então, tipo assim, todo mundo, assim, a minha criação foi muito assim. Tinha umas situações machistas, mas eu sempre fui de decidir, eu sempre quis estudar, sempre falei, não sei se vou casar, não, tô de boa, não sei o quê. Nunca ninguém me questionou sobre isso dentro da minha casa. Mas aí fora foi o que vocês falaram. Fora a gente já via que era diferente, né? E na questão do feminismo também eu demorei um tempo, porque a minha primeira visão de feministas era justamente as extremistas, né? O feminismo mais extremo de mostrar seios e de lutar, de quebrar igreja, quebrar santo. E aí eu pensava, o conceito tá muito legal, mas se é pra fazer assim, eu não sei, sabe? Talvez por isso também tem muita gente que tá meio na dúvida. E eu queria saber de você, como você vê esses extremos no feminismo. Eu penso o seguinte, uma população que sofre um tipo de violência, e aí é muito importante a gente dizer que, assim, o feminismo muitas vezes é acusado, né, principalmente no final do século XX, porque às vezes eu escuto um discurso assim, o feminismo ele já foi importante, mas agora ele não é mais, né? Então, e agora o que vocês fazem é muito estranho, porque vocês se dividem. Por que existem vertentes do feminismo? Então, por que você escuta, por exemplo, mulheres se declarando do movimento feminista negro? Ou, por exemplo, do movimento feminista estudantil? Ou, por exemplo, do movimento feminista classista, trabalhador? Ou, enfim, inclusive feministas do universo que estão no universo do LGBT, né? E, inclusive, né, as famosas radfem, né? Ou as feministas radicais. Penso eu, estar dentro do movimento social é exercer
constantemente, diariamente, quase assim, né? Todo momento, uma palavra maravilhosa chamada empatia. Que é uma palavra assim, divina, Pra vida, digna, né? Em todos os sabe? aspectos. Importante, entendeu? O que eu quero dizer? Eu não posso, e aí isso é uma coisa que se discute dentro do feminismo, é julgar as reações de muitas pessoas, né? Pela minha vida. Então, por exemplo, né? Eu tive embates em relação ao mundo patriarcal? Tive. Mas não foram os mesmos que, por exemplo, uma garota que na sua adolescência, né, começa a perceber que, né, ela sempre foi, ela é lésbica. Então, eu penso o seguinte, ou por exemplo, uma garota lá do interior, né, que, por exemplo, tem uma família extremamente tradicional, né, cuja a mãe às vezes se casa menor de idade. Quem sou eu pra dizer pra essa pessoa, pra dizer pra essa mulher que, então, olha, é o seguinte, agora que você é feminista, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tá nervosa, mas calma, né? Quer dizer, por isso que existem vertentes. As feministas radicais, elas às vezes são muito criticadas porque suas ações muitas vezes são ações chocantes, né? Mas a intenção é essa. E elas não fazem isso pra passar batido. A intenção é uma maneira de se manifestar. O que eu penso? A gente, perceba, assim como eu encontrei o meu universo dentro do feminismo, e assim como você encontrou, e todas nós, meio que a gente dentro de um contexto maior, é empático com o resto, mas diz, pra mim, o que funciona é isso, né? A gente também tem que ter esse movimento de minimamente entender que, cara, se ela tá fazendo, como ela encontrou, é a maneira como ela encontrou de reagir a esse universo, sabe? Então, eu, pra ser sincera, sou feminista, mas não me manifesto nua na rua, né? Mas eu não vejo problema em quem faz. Porque aí que tá. Aí quando você começa, por exemplo, a ouvir os discursos, né? Ai, mas que horror, você fica nua na rua. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A nossa sociedade, ela não pode ver mulheres nuas. Em nenhum momento. Carnaval, Me explica o praia, carnaval. né, revista pornô. Quer dizer, de repente você percebe, peraí. Mas aqui não, né? Os seios que vocês condenam são os seios politizados. O seio turbinado, photoshopado, no estilo, né, o mundo patriarcal exige. No estilo para consumir. Para consumir, porque é pra isso que um seio Não, serve. o seio sexualizado tá tudo bem. Tá tudo bem. O E seio... aí, que então, seja e pra de mim. repente você fala assim, então de que lado eu tô? Eu tô do lado, eu não preciso ser radical, mas eu vou bater nessa feminista por quê? Sendo que ela tá sofrendo um outro tipo de patriarcado. Sabe, ela tá sofrendo um universo que eu não sofro, porque eu não faço esse tipo de manifestação. Então, eu acho que se você tem interesse em encontrar um momento do seu, assim, que você... um ambiente onde você se sinta melhor, onde você se sinta mais próxima das pessoas, das mulheres, ache o seu feminismo, sabe? Mas não condene o da amiguinha, sabe? Essa é a base, porque nós somos um sistema muito coletivo. Eu acho que você pode dizer, eu não aceito fazer certas coisas, e isso é muito óbvio, mas... ir pro lado patriarcal e exigir que essa moça não faça isso, eu acho, aí eu já acho sacanagem. Eu acho que ela te via como amiga e pode te ver como uma pessoa que tá ajudando o outro lado, entendeu? Então que exista um outro lado, né? Então, isso que você tá falando, acho que entra em todos os tipos de situações na vida, né? Você escolhe um caminho pra seguir, eu escolho outro, e o meu não anula o seu e o seu não anula o meu. Perfeito. Né? A gente tem visto isso muito atual na política hoje, né? Você fala de um candidato e as pessoas automaticamente levam para o outro. E não necessariamente é assim. Um não elimina o outro. Uma escolha não elimina a outra ou não adiciona a outra escolha. Eu acho que em alguns assuntos existem os extremos, como tem os extremos que apoiam os candidatos e dão a vida por candidatos, e o melhor do mundo é o candidato X. Que lutam de forma que a gente talvez não concorde, eu não faria isso, mas a gente não pode também deslegitimar, existe essa palavra? Exatamente. Deslegitimar essa luta, porque o que essa pessoa sofre, a vida dela não é a mesma que a minha. Né? A realidade dela é diferente da minha.
É o que a gente tava falando aqui antes no começo, né? A luta da mulher negra é diferente da nossa, que é branca. A luta do pobre, da mulher pobre é diferente da nossa. Da gorda, né? Da mulher que, né, Sim. é diferente da nossa. Então, o feminismo engloba tudo isso, mas tem os nichos, né? E você tem que, é o que você tá falando, se encaixar, encontrar um que você se sinta mais à vontade. à vontade, exatamente. E não deslegitimar o da coleguinha, né? Como entender, é possível entender a mulher que nega o feminismo, que fala, não, eu não sou feminista, o feminismo não é pra mim, eu não quero esse feminismo. Ou não quero entender o que é, né? Ou não quero entender, porque tem algumas que nem Vocês são são abertas todas ao malucas, diálogo. vocês são mal amadas, eu tenho pena de seus maridos e seus namorados, né? É possível entender? Sabe que é assim, quando a gente vê de um parâmetro diferente, histórico, dá pra entender. Super dá pra entender. Porque pensa assim, quando você era criança e alguém falava pra você assim, por exemplo, senta direito, você percebe. E assim, você é criança, mas você já sabe fazer escolha. Se você não sentar direito, você vai começar uma briga. Mas você pode sentar direito. E acaba ali, né? E acaba ali. O que eu quero dizer? As mulheres que geralmente falam contra o feminismo são mulheres que encontraram o seu espaço extremamente desconfortável, mas encontraram, se estabeleceram e estão muito confortáveis. Então nós falamos assim, não, mas eu não vejo problema em passar por todos os processos estéticos do universo, inclusive muito doloridos, e o meu esposo, marido, companheiro também não passar. Porque, pensa o seguinte, quando você é um grupo marginalizado, sabe, quando você, por exemplo, e aí em todos os aspectos, você tem que sobreviver às opressões fazendo os seus caminhos. Então, por que, por exemplo, você encontra, e as pessoas discutem, por exemplo, no universo da raça, né? Mas por que né, existiam ex-escravos no Brasil colônia que tinham escravos? Ah, meu Deus, então o racismo não existe, uma balela. Não é isso, né? É que quando o sistema te encaixa em um ambiente, ou você luta e muitas vezes bate de frente contra tudo e paga um preço muito alto por isso, ou você fala assim, quer saber? Deixa Só pra eu lá, sentar né? certo. E aí você senta certo a vida inteira. E o que você encontra? Uma mulher que senta errado. Então, assim, como você estabeleceu que esse ambiente confortável pra você, que inclusive é um ambiente que se sustenta, é muito óbvio o estranhamento, entendeu? As moças que... eu acho absurdo alguém falar que é antifeminista. Eu acho muito louco isso, na verdade. Bizarro. O anti, eu acho mais bizarro do que a pessoa que fala assim, olha, o feminismo não é pra mim. Porque uma coisa é você dizer, olha, esse sistema político, ideológico, não é pra mim. Outra coisa é você dizer, eu vou lutar contra esse sistema que eu nem conheço. Sabe? É muito estranho, né? O que eu sinto é mais isso, que, por exemplo, como demorou pra chegar pra mim conhecimento, entendimento, a gente que não conhece, só que diferente de, vamos ver o que é isso, é tipo, não quero saber. Sim. Não, e percebe que você estabelece os limites que te impuseram pra você dizer o que é certo ou não. Então o lance dos seios de fora foi uma coisa que você estabeleceu. Talvez quando você era criança, você perguntou pra sua mãe, mas por que os homens podem tirar a camisa e as mulheres não? E alguém explicou que isso é coisa de homem, não de mulher. Pronto. Você entrou no quadradinho ali. E aí você falou, ok, eu vou respeitar isso pro resto da minha vida, porque é o local que me foi imposto. Sim. Quando o resto começa a fazer diferente, as mulheres ao seu redor fazem diferente, o estranhamento é o primeiro momento. O problema, na verdade, é quando você se torna antifeminista, que é o estranhamento e isso tá errado. Aliás, eu nem sei o que é isso, mas tá errado. É absurdo. Qual é o discurso da mulher antifeminista? Eu me dou o respeito, né? Eu não sou assediada na rua porque eu não uso esse tipo de roupa, né? Eu não tenho problema com homem nenhum. Né? Ela encontrou o espaço dela. É claro que ela não é assediada. É porque ela não tem liberdade pra usar roupa. É claro que ela não é assediada. Ela não entrou no espaço masculino pegando o microfone dizendo assim, né? Um palavrão, por exemplo. Eu sou professora. Né? Eu sou professora, por exemplo, e é muito possível ser professora e falar de política e de economia tão bem quanto qualquer outro homem. Quando ela não entra nesse espaço, ela tá num lugar onde é confortável, foi colocada. E assim, e o mais importante disso, o patriarcado aprova. Sim. Muito bem. Isso é uma mulher que se dá, né,
o respeito. Lembrando que Catado e dolar, né? Exatamente. respeito é uma coisa que todas as pessoas têm, beleza? Só pra lembrar, assim. Não se dá o respeito. O respeito você tem quando você nasce. Né? Só pra lembrar. Mas enfim, entende essa questão? Então é muito válido isso acontecer. Sabe, assim, não digo válido no sentido de que eu goste disso. Mas, na verdade, isso demonstra a força do feminismo. É porque ela chega em mulheres, em todas as mulheres. E algumas vão bater de frente como sempre existiu. E a verdade é o seguinte, falando da empatia de novo, pessoas têm tempos diferentes. E assim, é por isso que a gente não pode chegar numa mulher dizendo assim, sua machista, né? Eu acho que é importante a gente ter ressalva de que pessoas têm tempos diferentes, histórias diferentes. Por isso que eu condeno pessoas que chamam mulheres de machistas, por exemplo, né? Embora elas sejam, porque elas sofrem com isso também. E assim, eu tendo a pensar que essas mulheres terão filhas feministas. E filhos feministas também, né? Porque eles vão estar nesse contexto, né? E vão perceber qual é a função da mulher, etc. Né? Então, o homem pode ser feminista. Bom, vamos lá, né? Primeiro assim, você discutiu, e aí essa discussão, na verdade, está muito vinculada àquela discussão sobre lugar de voz, né? Então, um homem pode se chamar de feminista? Por que existe uma certa treta nesse aspecto? Porque chama feminismo e não humanismo, como uma galera fica falando umas besteiras por aí. O humanismo é um movimento do século XVI, não é, né? Então, galera, estuda aí. Já ouvi. Chama feminismo que você tá falando de protagonismo feminino. Por quê? Por que tem que ser protagonismo feminino? Não é um homem que tem que ir lá e dizer assim, então, mulher vota, né? Ou a mulher tem que... Porque a gente tem que tomar esse espaço, a gente tem que começar a aprender a fazer esse movimento, de falar assim, então, gente, qual é a nosso anseio, qual é a nossa decisão, entendeu? Então, a gente tem que aprender a fazer isso, sair do ambiente tão privado, sair do ambiente da picuinha e da conversinha e da comadre, e falar assim, não, se apresentar publicamente. Estamos aqui fazendo isso. Grande função, né, desse ambiente. Mas, entende? Então, nesse aspecto, se o feminismo se enche de homem, você pode ter certas conquistas, mas essa conquista importante, que é a mulher aprender a tomar os espaços, ela ter o protagonismo e essa iniciativa, se perde. Por isso que muitos começaram assim, não, mas homem não pode ser feminista. Eu tenho as minhas ressalvas. Eu acho que os homens podem entrar na luta feminista. Sem problema. Aliás, né, lembrando, né, eles são metade da humanidade. Sim. Né? Metade, Eles né? são os privilegiados pelo machismo, né? Muitos não querem mexer em seus privilégios, então por isso que justamente não querem saber de feminismo. Eu acho que às vezes o feminismo erra quando diz assim, sai daqui, querido, você não pode ser feminista. Show. Mas qual que é o meu papel? Nenhum. Eu acho que a gente tem que tutelar essa galera, sabe? Sim. Sabe? A gente tem que falar assim, olha, teu papel é esse. E qual é o papel? Qual é o papel do homem no Como feminismo? que o homem pode agir? Eu acho que principalmente diante dos outros homens, né? Quando há um amigo machista. Eu já me peguei em situações que algum amigo falava alguma coisa e eu fiquei quieta. E eu... Não, eu tinha que ter falado. E já depois disso, momentos que o cara falou. Tinha que ter e falado. É uma coisa que você vai pensar no seu travesseiro, assim, nossa, falar assim, meu Deus, por quê? Por que eu não eu respondi? deixei. Não, Por que eu Que deixei. ódio, e você engole muito, né? Porque eu não falei, mas aí depois eu... Mas é um filtrinho, né? E acho que também É um a filtro- questão um filtro de de você... E acho que a Falou questão do isso. protagonismo também, né? De você saber, não, ele é meu amigo, gosto muito dele e eu tenho que me posicionar. Se ele não gostar, paciência, né? Eu também não posso ficar sofrendo porque ele não gostou que eu falei uma verdade pra ele, que ele E tá é o seu lugar de ofendendo. fala, né? Exatamente. É o seu Você tá lugar falando de do seu fala. gênero, então talvez é Exatamente. bom consultar você, né? Do tipo, mulher só serve pra isso, né? Né? Então, assim, Veja como bem. mulher, eu posso dar dizer. minha opinião? Então, como que o homem, né, pode Olha, atuar? eu acho que aí depende muito de em que universo você tá imerso, né? Então, é inegável que em alguns movimentos feministas um pouco mais, eu não gosto de usar muito esse termo, né, mas assim, mais radicais, o papel do homem, assim, é o de ficar longe, né, quase, assim. É muito comum você escutar de algumas feministas, algumas vertentes, né, não todos, de que o homem não tem que ter ação nenhuma, né. Eu acho que o homem
tem essa função em relação ao homem, e é importante lembrar isso, o patriarcado também é um problema para o universo masculino, né? As raízes do homem não chora, o homem não é sensível, o homem não cuida dos filhos, são todas patriarcais. Porque se a mulher é a rainha do lar, né? O homem é o rei no aspecto econômico, o homem é o rei no aspecto das decisões, mas em relação aos filhos, por exemplo, né? Então, ele também sofre com isso. Então, eu acho que ele pode questionar os ambientes onde ele sofre disso, né? Mas, e aí, falando, depende do ambiente. Existem ambientes, pra ser sincero, de uma violência tão grande que a gente usa do machismo pra sobreviver. E assim, isso é comum. Então, quem aqui já não, assim, era jovem, né? Antes, né, assim, quando você é mais adolescente, e aí você tá num ambiente super inseguro, e aí você pega seu amigo, segura na mão dele, pronto. E aí assim, viu, ó, tem um namorado, aí de repente as pessoas te olham, quer dizer, te respeitam porque você tem Por um causa nome. do cara. É por causa dele, né? Por que isso? É uma pessoa que a gente teve que se apegar, mas aquele momento não era um momento pra você... Eu falo isso muito principalmente pra jovens. Militância, gente, já tem um limite. O limite é a sua saúde mental, é a sua saúde física, né? A sua questão moral. Então, assim, não ultrapassa esse limite. Nada vale isso, né? As coisas têm que ser com calma e, enfim, infelizmente não adianta. Mas eu penso assim, nesse momento, esse era o momento pra esse cara, né? Que segurou a mão dela, por exemplo, assim, dar quase um chilique e fazer esse movimento seria importante nesse momento onde ele se vê como protagonista. Você perguntou pra ela, por exemplo, né? Fala aí, eu acho você entendeu? Eu acho que, entendeu? Esses espaços não é uma cartilha. O problema é o seguinte, as pessoas às vezes procuram no feminismo uma receita. Olha, então agora eu faço isso, faço aquilo, respondo isso, sinto desse jeito. Não é muito óbvio. Você percebeu que você tá numa situação onde existe uma desigualdade e ela é baseada em gênero, porque mulher, porque homem. Aí é o momento para que você perceba os seus privilégios como homem. Isso é uma coisa que, assim, faz a feminista fazer assim, bravo. Aí de repente ele fala assim, mas espera. Aí ele fala pro amigo dele, pô, mano, não é porque ela é mina que... Aí, ó. Aí a feminista vai assim, ó, selo, né, de qualidade. Eu acho que nesse momento a gente Sobe faz uma isso. estrelinha pro céu. Então não é, eu digo assim, aos homens que estão nos assistindo, não é uma receita, mas perceba no teu ambiente em quais momentos você se sente privilegiado por ser homem. Às vezes você tá andando numa rua escura, tranquilo, voltando pra casa, e de repente você vê uma mina vindo na sua direção. E a mina olha com uma cara como se você fosse o capeta. Você até pensa, nossa, o que aconteceu comigo? Eu tô feio. Eu tô com medo de ser assediada. Atravessa a rua. Pronto. Você não precisa chegar pra ela, oi, eu sou feminista, né? Tudo bem. Pode deixar, tá tudo bem. Se você chegar assim pra ela vai sair correndo. Né? Atravessa a rua. Atravessa a rua. Olha que legal. São pequenos momentos em que você percebe que você tem certos privilégios. Mesmo não querendo. Né? Isso não te faz uma pessoa ruim. Exatamente. Mas se você escuta isso e ignora, aí é uma escolha, né? Poxa vida. Aí você fala assim, não, que se dane, né? Aí, poxa, aí é meio sacanagem. Mas eu acho que o papel do homem é principalmente nesse aspecto, né? E meio que se ele quer participar mesmo de um movimento feminista, a regra é clara. Escuta as minas. Começa ouvindo. Começa ouvindo. Deixa elas falarem. né? Exatamente. Não tente explicar o feminismo. Como eu já vi homem querendo explicar o feminismo pras mulheres. Não tente, não. Obrigada, Júlia. Eu que muito agradeço, legal. vocês são incríveis. Muito obrigada. Foi muito maravilhoso. obrigada. A gente queria ficar muito mais. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre feminismo. Tô aí. Muito obrigada mesmo de coração. Foi uma Imagina. conversa maravilhosa. A gente sempre estuda sobre os assuntos que a gente vai falar. E acho que a gente aprendeu muita coisa aqui. Eu aprendi muita coisa aqui com você hoje. Com certeza. E isso é sempre muito importante, né? A gente tá aberto pra aprender coisas novas. Mesmo que a gente já tenha algum conhecimento, mas a gente sempre aprende mais, né?
Obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço, vocês são maravilhosos. Parabéns pelo espaço, continuem, por favor. Né? Eu acho que quanto mais as mulheres estão tomando esses espaços, esses sentido de fala, mas fala com profundidade. E mesmo assim, com profundidade, mas aquela malemolência que é humana, aquela leveza. Sim. Eu acho que o mundo vai estar melhor. Então, parabéns pelo espaço, garotas, vocês são incríveis. Obrigada. Continuem. Valeu. Muito obrigada, Júlia. Bom, então antes de finalizar, a gente vai só indicar alguns livros, filmes, enfim, referências do tema, caso você queira se aprofundar. Bom, eu vou começar indicando filmes. Tem um muito legal que é Os Sufragistas, então um filme histórico, já tem uma pegada um pouco mais, enfim, acadêmica, né? O Sorriso de Mona Lisa é um outro filme interessante também nessa linha. Tem o Estrelas Além do Tempo, que também vale a pena. A Dama de Ferro, então pensando um pouco no poder, nessa figura da mulher, assumindo esse espaço que a gente falou no começo, também vale a pena. O que mais? Então, seguindo na linha Netflix, eu tenho duas indicações de Netflix. Um é um documentário que chama Feminista, o que elas estavam pensando, que eu achei muito legal, que, enfim, mostra muito do pensamento das meninas, mas sem julgamento, assim, sabe? O que foi mesmo ali em Nova York, tudo como estavam acontecendo. E o outro é um filme francês que chama Eu Não Sou um Homem Fácil, que é incrível, ele não julga, não faz nada, apenas inverte papéis. E você vê e tira sua conclusão. Que legal. Legal. Eu tenho 3 indicações de livros aqui. Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com o Machista, da Marcela Rosa. Marcela estudou comigo na Unicamp, então depois a gente marca ela aqui. Beijo, Pô, legal, Marcelinha, hein? saudade de você. Sejamos todos feministas e Para Educar Crianças Feministas, que eu estou lendo para o meu filho Telzinho, da Chimamanda Adichie. Chimamanda também tem se destacado aí na literatura, tem Hibisco Roxo, tem vários livros legais, e esses dois também ficam super nessa pauta. Bom, tem muita coisa, né? Muitos filmes, documentários e livros. A gente vai colocar alguns aqui na nossa página, no nosso canal. Se você quiser ler, ver alguns documentários, só acessar todos que vocês quiserem. E depois conta pra gente o que você assistiu e o que você mais gostou. Obrigada, espero que tenham gostado do assunto de hoje e até a próxima. Dá um like aí e até a próxima. Curte Segue a nosso gente, canal, se inscreve. Instagram, tudo que você já sabe que a gente tem. Tchau, Até mais, beijo, gente. valeu.